Marco Guarizo, Rádio CBN. Alan, com os jogadores que você tem à disposição, a gente sabe que o Guarani está procurando outros também, você já tem um time base para começar a trabalhar faltando 11 dias para o início do Campeonato Paulista? Nós temos uma ideia assim de equipe, né? Obviamente que a gente vai observar todos os jogadores da mesma maneira durante esse período de treinamentos, né? Eu sempre falei desde o início que a competitividade positiva interna ela é sadia. E em cima daquilo que a gente imagina como ideal para a estreia, a gente vai buscando peças dentro do elenco e aguardando também algumas situações aí que a diretoria vem trabalhando forte, vem trabalhando intensamente nos bastidores para que possa ter um leque a mais na montagem da equipe, até mesmo para a nossa estreia. Alan, dificilmente você vai responder essa pergunta, mas a gente tem que perguntar, né? Quais posições aí de jogadores que você está de olho no mercado? Como é que estão as tratativas com o Conselho de Administração? Devem ter novidades em breve aí para reforçar esse elenco e para fechar mais ou menos o que você imagina para esse início de temporada? Algumas posições acho que são de conhecimento de vocês, né? Pelo fato de, se a gente analisar o elenco, temos um jogador por posições que a gente está correndo atrás, né? Dentro da nossa realidade financeira, dentro das nossas possibilidades e dentro das possibilidades do mercado, a gente está observando, inclusive todas as sugestões que são enviadas para nós, a gente não deixa passar em branco e procurando tomar uma decisão em conjunto com a diretoria, com os demais membros da comissão técnica. Obviamente que eu tenho que expor o meu pensamento, a minha maneira de analisar uma formação de equipe, mas estamos nos movimentando e aquilo que eu falei, né? Acho que algumas situações elas são claras até pela saída de alguns jogadores dessas posições, mas a gente procura não especificar até para não dificultar o que já é difícil, né? Não dificultar aí a movimentação no mercado. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Alan, qual a avaliação que você faz do grupo do Guarani que você tem nas mãos neste momento? Uma avaliação positiva, uma avaliação de um grupo que vem procurando trabalhar de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito forte, vem procurando assimilar as nossas ideias o mais rápido possível, criando um perfil de grupo, né, um perfil coletivo, para que independente de peças que cheguem ou até mesmo que peças que saiam, a gente não perca tanto, né? Então, esse perfil a gente vem procurando moldar no dia a dia. É uma equipe com muita vontade, é uma equipe que vem buscando aí demonstrar nos trabalhos que quer fazer algo diferente para o clube e consequentemente para as suas carreiras, né? Todos nós, dar um passo a mais e marcar aqui de uma maneira positiva. Então é um perfil que a gente gosta de trabalhar, são jogadores aí buscando o espaço e tentando, né, readquirir o espaço àqueles mais experientes que já tiveram grandes passagens pelo futebol brasileiro. Então as coisas estão encaminhando de uma maneira muito boa e a gente espera tirar o máximo proveito aí desses dias ainda que restam para a nossa estreia, para fortalecer cada vez mais. E como eu falei em outras perguntas, né, chegando ou saindo jogadores, a gente possa aí manter o nosso perfil de grupo. E gostaria que você falasse do período que o Guarani vai realizar a pré-temporada em Águas de Lindóia. Até que ponto isso é importante para o treinador no início de competição? É muito importante, né? A gente tem que valorizar o esforço feito pela diretoria para que isso pudesse acontecer. Os jogadores têm consciência disso. É importante pelo fato da gente poder trabalhar e estar ali atento aos mínimos detalhes, alimentação, repouso, recuperação. A competição ela vai ser muito difícil, como todos nós sabemos, né? Um nível muito alto. Então, tudo aquilo que tiver a nosso alcance, ao nosso controle, a gente vai procurar fazer da melhor maneira possível e maximizar aí o pouco tempo que falta para que a gente estreie de uma maneira aí bem próxima daquilo que a gente acha ideal para conseguir bons resultados. Thaís Helena, Canal Esportes Online. Boa tarde, Alan. Para você, qual é a importância do treinador chegar na equipe e iniciar um trabalho, né? Vai começar um novo campeonato e você, então, está preparando a equipe agora nesse início de temporada, né? Qual é essa importância para você
e também aproveitando falar da preparação também. Você acredita que é um período possível que vocês conseguem trabalhar ou seria necessário mais tempo de pré-temporada? Esse período é muito importante para que os atletas, né, tenham uma ligação, uma conexão o mais rápido possível com a gente, com a nossa maneira de pensar o futebol. Como eu falei, a receptividade foi muito boa, né? A gente percebe no dia a dia que os atletas aí estão querendo fazer o melhor em cima daquilo que a gente coloca para eles. E esse entrosamento, esse convívio diário, até mesmo entre eles, eu acho que é fundamental, né? A gente vai passar, costumo falar para eles que a gente vai passar mais tempo junto entre nós do que com as nossas famílias, né? Então esse ambiente, esse bem-estar, eu acho que é fundamental para refletir de maneira positiva dentro de campo. E falando em termos de trabalho, é muito importante para que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível todos os tipos de treinamento, todos os trabalhos que a gente executar, seja na questão física, técnica, tática e até mesmo de nível de concentração, para que a gente tenha uma boa estreia, né? Se falar em tempo é muito difícil, porque o calendário aí durante e depois da pandemia é algo diferente para todos nós, né? Nós temos que ter um equilíbrio muito grande, porque esses atletas não tiveram um período de férias e, ao mesmo tempo, tiveram uma pequena pausa aí de 1 semana, 10 dias, para poder novamente voltar a atuar em alta performance. Então, a gente vem conversando bastante com o departamento físico, o departamento de fisiologia, para que a gente possa achar a medida certa aí de não correr risco desnecessário de lesão e, ao mesmo tempo, deixar o atleta num alto nível de rendimento. Alan, a minha segunda pergunta é sobre o Campeonato Paulista, uma competição rápida, né, no número de jogos, difícil de ser disputada. Então, eu gostaria que você desse a sua opinião sobre esse campeonato. Na minha opinião, é um mini brasileiro, né? São equipes aí que a gente enfrenta, que são da Série A, da Série B, equipes aí da Série C, que vão brigar para um acesso, inclusive também da Série D, né? Então, são equipes que são bem estruturadas, a gente sabe do potencial econômico futebolístico do estado de São Paulo, a gente sabe da organização da Federação Paulista, perdão. Então, a gente sabe que são jogos muito difíceis, são jogos que vão exigir o máximo de todos nós, né, em termos de entrega, em termos de concentração, em termos de qualidade, e a gente vem conversando sobre isso diariamente. E, ao mesmo tempo, é um motivador a mais. Você fazer bons jogos, você fazer uma boa campanha, tem um retorno muito grande e imediato, né? Então, a gente procura ter essa consciência, essa responsabilidade da dificuldade, mas, ao mesmo tempo, uma motivação em cima dessa dificuldade que pode nos levar a passos maiores e a marcar aí de uma maneira positiva, que é a intenção de todos aqui no clube. Carlos Carcani, Globoesporte.com. Alan, qual é a posição da comissão técnica em relação à negociação com o Júnior Todinho? É um jogador que você solicitou à diretoria, você ainda aguarda um desfecho, você pretende contar com ele, ou vocês já trabalham com outros nomes para a posição? Obrigado. É uma situação que ela tem que ser trabalhada de uma maneira muito interna, né? Foge em alguns pontos do nosso alcance. Eu já dei a minha opinião em relação à qualidade do jogador, que é indiscutível, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com algumas situações de uma maneira interna para preservar qualquer tipo de situação, qualquer tipo de possível negociação ou não. Então, é uma coisa que a gente procura estar trabalhando em conjunto com a diretoria, mas, ao mesmo tempo, respeitando aquilo que já vinha sendo feito antes da minha chegada. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Olá, Alan. Hoje os treinadores procuram definir uma maneira muito bem definida de trabalhar. E você gosta de armar o seu time como? Uma maneira bem definida, independente do jogador que tem, ou vai variar conforme os adversários? E vai depender das características do seu elenco? Eu gosto de armar da melhor maneira possível em relação ao que a gente tem nas mãos, né? A gente não pode ter uma ideia de jogo se você não tem uma resposta inata do atleta. Você exigir algo que, de repente, ele tenha dificuldade,
você tem que ser flexível e armar da maneira que o atleta se sinta mais confortável. Obviamente que a gente tem uma ideia de jogo, que a gente tem uma filosofia, eu acho que isso ficou bem claro nas equipes que eu passei, mas em cima daquilo que a gente tem aqui em mãos, em cima daquilo que a gente sabe que pode tirar de melhor do atleta, é a maneira que a gente vai montar a nossa equipe. E é claro que em questão de estratégia, ela pode variar de jogo a jogo, de adversário a adversário, mas o modelo de jogo, a ideia de jogo, ela se mantém ao mesmo tempo firme, porém flexível. Porque existem fatores aí que fogem do nosso alcance. Queda de rendimento físico. Então você tem que ter alternativas aí para poder, se for preciso, mudar um pouquinho em alguns detalhes na maneira de jogar, mas a essência ela tem que ser preservada, porque senão não tem o porquê de você ter uma sequência de treinamentos, uma sequência de pré-temporada. Mas como eu falei, a gente procura montar a equipe em cima das principais e das melhores características dos jogadores que a gente tem em mão. Oswaldo Luiz, EPTV. Boa tarde, Alain. Eu queria que você abordasse, nesse momento, esse elenco que você tem nas mãos e a projeção que você faz das novas contratações. Qual é o número que você entende ideal para se trabalhar num elenco? Eu acho que o mais importante não é a quantidade, sim a qualidade, né? Se você tiver jogadores ali que de repente façam mais de uma função, automaticamente você diminui a quantidade de atletas que você precisa no elenco. O que eu posso falar em relação ao elenco, a gente já conhecia de jogar contra, tanto quando eu estava no Paraná como depois no Cuiabá. A gente sabe do potencial e, como eu falei também em outras respostas, a gente é muito claro, né, algumas necessidades que a gente tem até pela saída de alguns atletas por questão de mercado. Então a gente está procurando aí, dentro da nossa realidade financeira, dentro da nossa realidade estrutural, trazer os melhores jogadores possíveis para aquelas posições que a gente acha necessária, até pela pouca quantidade que a gente tem de atletas nessas determinadas posições. Mas, como eu falei, o número específico também vai muito do rendimento, né? De repente você traz um atleta que acaba não rendendo, você é obrigado a ir atrás de um mesmo atleta para essa posição. E são coisas do futebol que acontecem. Mas eu acredito que a gente possa aí, trabalhar com um número, a princípio, aí, não tão alto, não passando aí de 28 jogadores, para que a gente possa aí ter alguns cartuchos aí conforme a nossa necessidade, e aí inclui rendimento, inclui lesão, inclui mercado, que a gente tem que estar sempre preparado aí para uma eventual emergência. E tomando por base a estrutura de time que você tinha no Cuiabá, um homem referência, que era o Elton, um jogador mais liberado, o Felipe, o Elvis, que era o organizador, os volantes que marcavam e jogavam também. Dá para projetar alguma coisa nessa linha para o Guarani que você pretende montar? A gente procura, acima de tudo, montar uma equipe competitiva, né? Ainda mais em início de temporada. É fundamental que a gente tenha uma competitividade alta, uma organização tática muito bem definida, independente do sistema, independente de número, né? A ideia de jogo ela tem que ser coletiva. Obviamente que o individual, em muitos momentos, ele aparece ao natural, mas essa ideia ela vem sendo colocada no dia a dia para que, como eu falei, na chegada de alguns atletas que a gente vem buscando no mercado, ele se encaixe o mais rápido possível, e numa eventual perda a gente possa aí também não sofrer tanto e não ficar tão dependente de apenas uma maneira de jogar. Mas eu acho que o mais importante para o início de competição é que a gente tenha uma competitividade alta, uma organização alta, porque mesmo não tendo aí um período longo de férias, um período longo de parada, a questão física acaba pesando um pouquinho no começo, né? Então a gente procura passar para os atletas esse tipo de situação. Independente do sistema, a nossa organização e a nossa visão de jogo muito bem definida para que a tomada de decisão deles seja a mais segura e a mais clara possível em relação ao coletivo.
Lucas Rossafa, Correio Popular. Fala, Alan, boa tarde. O Guarani hoje não conta mais com o Valbert, saída para o Cuiabá. Gostaria de saber com quantos mais reforços para esse setor você conta, 1 ou 2, em relação ao William Rocha, que foi oferecido ao Guarani. É um nome que te agrada? Você já deu aval para essa contratação ou não faz parte do seu planejamento para o setor defensivo do clube? E em relação ao meio-campista, como está a busca do Guarani por um novo camisa 10? O Valber ainda é uma situação indefinida, né? A gente ainda está conversando, o Atlético é o detentor dos direitos dele e a gente vai esperar uma decisão para ver o próximo passo que a gente vai tomar. Em relação a nomes, a gente não procura especificar, até para não dificultar, mas como eu falei, todos os nomes que chegam até nós, a gente analisa, a gente procura utilizar todos os braços aqui que a gente tem de informação dentro do Guarani. A gente procura conversar com a diretoria para que a tomada de decisão ela seja feita em conjunto e com a mínima possibilidade de erro, né? Até porque a gente não tem tempo para isso e também não pode perder investimento em relação a isso. Então os nomes aí a gente procura analisar com carinho, procura analisar colocando a nossa ideia de jogo em cima de uma tomada de decisão numa eventual vinda de algum atleta, mas eu prefiro não falar individualmente do jogador até para não dificultar uma possível negociação. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Tudo bem, Alan? Os colegas já perguntaram sobre necessidade de reforços, né? A necessidade de chegada de novos jogadores, mas eu gostaria que você fizesse uma análise do que você encontrou, como é que foi esses primeiros dias de trabalho e como é que você avalia o time do Guarani, quais as características que você tem para destacar desse elenco. Eu avalio de uma forma positiva. Eu acho que a gente encontrou, né, mesmo com a saída de alguns jogadores que vinham atuando no brasileiro, a gente encontrou uma base, encontrou uma certa espinha dorsal, vamos dizer assim, né? E a resposta vem sendo muito positiva. Alguns jogadores a gente já conhecia de jogar contra, outros de trabalhar junto. Então essa integração ela vem sendo de uma maneira muito proveitosa, muito rápida, e a gente espera que dê resultado o mais rápido possível também dentro de campo. A gente sabe de algumas necessidades, algumas carências que a gente tem, até pela pouca quantidade de atletas, mas tudo isso está sendo conversado, tudo isso está sendo trabalhado diariamente dentro da nossa realidade, e a gente espera aí que, conforme a movimentação do mercado, até mesmo com o fim da Série A, algumas possibilidades possam aparecer, possam abrir e a gente possa reforçar cada vez mais o nosso elenco para fazer um ótimo Campeonato Paulista e pensando também na sequência das competições que nós vamos ter.